Bom, vamos lá. Chega de fugir dessa pergunta aí. Foi minha tia que fez no final de semana. Eu fiquei o final de semana inteira pensando nela. Eu não sei se ela estava vendo History Channel e resolveu tacar essa bomba, ou se foi pra provocar mesmo, né? Pra instigar. Eu acho que foi a pergunta mais sinistra que eu já recebi. É bom porque eu tenho que trazer todas as teorias à tona e colocar em prática, né? Mas vamos lá, vamos embora. Até minha namorada me desafiou, ela é economista, ela falou, duvido tu responder essa. Mas na verdade, assim, tem que elencar um pouco as coisas, né? Tem que elencar quais as teorias que eu vou falar e que tipo de problema podem impactar nessas teorias, né? Então eu trouxe algumas das teorias econômicas aí, teoria de alocação, teoria de antifragilidade, teoria até filosofia de vida, de emprego, de investimento, para confrontar com possíveis problemas, né? E nada melhor, entre muitas aspas, do que falar sobre isso no meio de uma pandemia maluca que ninguém nunca esperava que fosse acontecer, né? Muito se falava em gripe espanhola como se fosse um negócio longe, distante, e cá estamos nesse negócio bizarro. Então a pandemia é um bom exemplo aí, é uma péssima realidade, mas é um bom exemplo para a gente começar falando sobre possíveis merdas que podem acontecer, né? Assim, qual a probabilidade de acontecer uma pandemia? Segundo Bill Gates era alta, tá? Mas assim, eu acho que nenhum matemático, nenhum gênio do mercado financeiro, dentro ali de três desvio padrão ali deles, eles consideraram a possibilidade de uma pandemia acontecer. E, portanto, existe esse negócio chamado risco de cauda, né? Aquele risco que quase ninguém precifica, quase ninguém liga, só que se ele chega, ele te leva ao risco de ruína, ele te leva à ruína. Então, eu acho que vou trazendo um pouquinho dos problemas frente a teorias aí econômicas que podem confrontar esses problemas. Então, logo de cara, quem é que fala sobre isso? O Nassim Taleb, ele fala de antifragilidade, ou seja, você nunca pode estar 100% exposto a um determinado ativo, a uma determinada vida, que você corra risco de ruína. Ao mesmo tempo que você não precisa ter medo de viver, nem de investir, a gente tem que ter muita humildade de reconhecer que a gente não considera na nossa cabeça, nem nos modelos matemáticos, a probabilidade de tudo, entendeu? Isso é uma das grandes críticas do Nassim Taleb. Você pode precificar o que for, entendeu? Quem vai estar no poder, a inflação, os juros e tal. Você nunca vai imaginar que vai ter uma tsunami, uma pandemia, uma guerra mundial. Então isso, bem ou mal, não está precificado. A gente tem que ter humildade diante dos fatos. A gente não sabe se vai cair um meteoro ou não. E ao mesmo tempo se blindar contra isso. Como é que eu me blindaria, como é que eu me blindei na crise? Eu tenho várias fontes de renda, eu tenho investimentos não só no Brasil, fora do país, comecei um negócio digital, comecei um negócio físico. Isso é uma das formas de você ser antifrágil, tá? Você se blindar um pouco, de concentrar. É bem difícil resumir 5 livros do Taleb, ainda mais com essa história aqui rolando, me botando pressão. Mas o ponto é diversificar a fonte de renda, diversificar modelos de negócio, diversificar investimentos, não concentrar numa seguradora, numa corretora, num negócio só e tal. Diversificar é a chave do jogo. E a antifragilidade não é o contrário da fragilidade, né? A antifragilidade é você ganhar com os eventos estressores, né? Então, assim, na crise, como é que eu ganhei na crise? Cara, eu comecei esse treco aqui, comecei a falar com as pessoas e graças a Deus algumas pessoas vieram me procurar tentando ser clientes meus. Então, assim, na crise, ao invés de me afogar nas lágrimas, igual foi na Black Monday, que teve menos 36%, eu comecei a fazer isso, comecei a ganhar dinheiro, entre aspas, entendeu? Em vez de ir para baixo, eu fui para cima num evento estressor. Foram 3 minutos, vou encher esse treco aqui de pontinho, eu só falei de um problema, de uma teoria. Mas o negócio é o seguinte, se a gente está vivo até hoje, se o mercado financeiro está vivo até hoje, significa que nada abala ele, entendeu? Até porque, assim, enquanto houver empresas e negócios, haverá o mercado financeiro, entendeu? Então, assim, que tipo de problema você está falando contra que tipo de teoria? O mercado financeiro sempre vai existir, a não ser que a raça humana não exista mais, entendeu? Sempre existiu, sempre vai existir. Então, cara, a crise de 29 veio, derreteu, depois voltou. A pandemia veio, derreteu e voltou. Então, a crise da Rússia, a crise dos tigres asiáticos, pode nomear qualquer tipo de crise, de bolha financeira, a gente sempre dá a volta por cima
porque é necessário financiamento das empresas através do mercado financeiro para que elas produzam, gerem empregos, etc. e tal. Enfim, para o mundo girar, para o dinheiro girar, a gente precisa do mercado financeiro. Vamos mudar um pouco o tema, pegar um outro assunto bizarro, sei lá, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. Imagina viver num país desse, ou sei lá, quando o Collor travou toda a nossa poupança, entendeu? Imagina que você está super bem investido, ouvindo minhas dicas e tal, e de repente congela a porra toda. O que fazer, entendeu? É surreal, assim, sei lá, não vou dizer que é pior do que uma pandemia, mas é um negócio bizarro que fere os seus direitos e tudo aquilo que você pensa sobre vida e sobre dinheiro. Aí o que fazer? Como fugir disso? De novo, a diversificação entre ativos e mais ainda a diversificação internacional, né, da grana. Então, se você tem grana fora do país, não necessariamente num offshore, num negócio assim, numa trust fora do país, pode ser numa corretora, num banco fora do país, não tem como alguém do Brasil travar a tua grana lá fora. Eu juro que eu não sei os trâmites disso aí. Sei assim, juridicamente, o que te resguarda de não meter a mão na tua grana lá fora, entendeu? Ainda mais num cenário de guerra, num cenário de, sei lá, um regime totalitarista, pode ser que as regras mudem, entendeu? Pode ser que ragem todo tipo de contrato, de constituição e dane-se, me dá teu dinheiro aqui. Não sei, de fato, mas assim, é uma forma de se blindar, sabe? Assim, o meu sogro tinha negócios e investimentos na Venezuela, e aí de repente ele teve que se mudar de país. Eu não sei exatamente como que ele se virou em termos de investimento, mas é algo a se pensar, assim, eu acho que o Brasil, se Deus quiser, não caminha nesse sentido, mas estava caminhando, né? Então, acho que a gente não chega a uma Cuba, uma Venezuela da vida, mas é sempre bom, sei lá, ter um quarto da grana lá fora, entendeu? Se tiver com muito medo, põe metade. A gente já cobriu risco sanitário, né? Antifragilidade, dá um jeito. Risco econômico, a bolsa desce e sobe da mesma forma, é só ter paciência. Risco político, a diversificação internacional dá um caldo, não só de investimentos, mas de negócios, de vida também, é bom ter um plano B. Porra, se o negócio começar a apertar aqui, é bom ter um passaportezinho aí, né, para meter o pé. E o que mais que a gente pode falar? Tem um risco global agora de crédito, que é fortíssimo, que eu acho que vale a pena entrar. E aí eu chego com a minha máxima teoria que eu adoro, que é do Ray Dalio, junto com David Swensen, tá? A gente está entrando num cenário caótico agora, de juros negativos, mais uma bolha de crédito bizarra, uma potencial hiperinflação norte-americana por causa de tamanha impressão de dinheiro e injeção de capital na economia. Então, para mim, esse problema econômico, fiscal, aí, não só americano, brasileiro, de todos os países que se endividaram pra cacete para cobrir esse buraco que a pandemia fez, é um problema talvez até maior do que a pandemia, não no sentido econômico, obviamente. É claro que um lockdown é um negócio bizarro, não existe nada pior do que um lockdown, só que as coisas fecham e depois as coisas abrem naturalmente. É claro que uma outra empresa quebra, infelizmente as menores vão pro ralo, mas assim, a gente já vinha tendo, aí eu vou entrar num techniquez muito bizarro agora, tá? Enfim, a gente já vinha tendo uma impressão de grana nos Estados Unidos, a gente já vinha com um cenário de juros negativo que é completamente absurdo, nenhum modelo matemático existe um input de juros negativos e o mundo inteiro está com juros negativos, agora até o Brasil está com juros reais quase negativos. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma população que está mais envelhecida e a tecnologia que o cenário seja deflacionário. Então, pessoas mais idosas não trabalham, não aquecem a economia, é deflacionário. Tecnologia reduz o custo de capital, é deflacionário. Em compensação, a impressão de dinheiro e farra de crédito, juros negativos são inflacionários. Então, a gente tem uma briga aí, não só de cenários, de estrutura, de capital, de fiscal aí dos países, mas a gente tem uma briga também entre a escola keynesiana e a escola austríaca. Os keynesianos defendem que o governo tem que imprimir mesmo, e a escola austríaca massacra o governo quando imprime alguma coisa, só que os bancos centrais foram, ao mesmo tempo, quem salvaram a economia do mundo. Então, tem que ter um meio termo aí. Mas o que eu quero dizer com isso?
que possivelmente, né, segundo esses caras aqui da escola austríaca, possivelmente a gente vai ter que pagar essa conta daqui a pouco, 5, 10 anos a gente vai pagar essa conta de tanta impressão. Diga que a gente vai enfrentar a maior crise da história daqui a pouco. Talvez por isso a bolsa tenha caído tanto no coronavírus, porque as pessoas já achavam que isso seria antecipado, mas assim, não existe uma coisa que estale e exploda tudo de uma vez, entendeu? A crise de 2008, por exemplo, foi a mesma coisa, um caos generalizado, uma falcatrua em cima da outra, crédito livre, falta de regulação, seguradoras, todo mundo alavancado, mercado financeiro, ganância pra caramba. E isso tudo foi estimulado, na verdade, desde 2001 por causa das Torres Gêmeas. Então, assim, a economia é cíclica, existem escolas vertentes que dizem que a economia tem que apanhar mesmo, tem que sofrer esses agentes estressores para que ela volte. Assim, a economia é cíclica, ponto final. Só que tem gente que está falando que vai ser uma crise sem precedente, mas assim, o que nos resta fazer, né? Ao invés de ficar ansioso, o que, na minha opinião, tem que ser feito? Até anoiteceu aqui, tive que acender a luz para falar a mesma coisa de sempre, cara. Diversificação, não importa o que aconteça no mundo. Se você tiver 100% bolsa, tu vai tomar. Se tiver 100% renda fixa, juros negativos, vai tomar também. Então, assim, Ray Dalio na cabeça, de 10 a 15 tipos de ativos, classes de ativos que tenham baixa correlação entre eles, tá? Então, não é só renda fixa e renda variável. Tem muito mais coisas que você deveria ter no teu patrimônio. Então, diversificação entre classes de ativos, diversificação internacional. Cara, fez isso, tem um seguro, você tem um emprego bom, você tem um plano B, um plano C, cara, tá ótimo, não precisa ficar se preocupando com as coisas, entendeu? Ah, caiu um meteoro. Porra, aí foi mal. Tem o que fazer, cara. Economicamente não tem o que fazer. Fora meteoro, cara, tá tudo safo, entendeu? Ficado aí pra gente finalizar, o que são essas classes de ativos, né? Sei lá, renda fixa. Ah, Léo, tem renda fixa, simples, tem inflação, tem CDB. Cara, tá tudo atrelado ao crédito, foi mal, aos juros, entendeu? Então, não são classes de ativos. Então, o que é uma classe de ativo hoje? A gente tem um mercado tão democratizado no Brasil, no mundo mais ainda, você pode investir em qualquer coisa, cara. Você pode investir em vinho, você pode investir, sei lá, na empresa do teu amiguinho, você pode investir numa startup. Isso é diversificar, entendeu? Você está investindo no vinho, está investindo no long e short, está investindo no fundo quantitativo, está investindo em ouro, está investindo em dólar, em sei lá o que, em ações, em small caps. Cara, tem tanta coisa para você fazer. Isso são classes de ativos, entendeu? Então, escolhe de 10 a 15, faz uma alocação, de preferência com assessor ou com relatório pago. E tá bom, entendeu? Seja feliz, de preferência via fundos que você não precisa ficar se estressando. Aí trabalha e foca.